tudo bem? Hoje eu vou falar pra vocês o meu rolê pra chegar na Argentina. Sim, pra chegar na Argentina, gente, eu passei uma semana viajando. Sim, uma semana viajando. Tudo começou dia 2 de dezembro de 2019, quando eu saí da minha cidade, Santarém, e fui pra Manaus, no Amazonas. Eu fui de barco pra lá, então eu passei 3 dias dentro de um barco até chegar em Manaus. Eu não paguei a passagem, né? Eu fui de jovem. E aí vocês podem perguntar, você não poderia ir de avião? Sim, poderia, mas não tinha dinheiro para pagar a passagem do avião, então sim, fui de barco. Longe. Longe, gente, longe, 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 longe. Muito longe, parecia que nunca que eu ia chegar. Mas eu gostei porque eu pude apreciar toda a beleza da Amazônia, que você vai navegando no barco e vai vendo toda a todo aquele rio imenso que tem aqui e você não enxerga o outro lado e simplesmente é a coisa mais linda do mundo. De boa viajar de barco, tá? Não tive nenhum problema, obviamente que eu sempre mantinha comigo todos os meus documentos, todo o meu dinheiro e tal, então foi de boa. E aí foi 3 dias viajando dentro desse barco, até que eu cheguei em Manaus numa quarta-feira. Eu saí na segunda e cheguei na quarta lá, por volta de 2, 3 horas da tarde mais ou menos. Em Manaus eu fiquei na casa de um amigo da minha mãe, então muito obrigado, João, por ter me recebido na sua casa. E daí eu passei 2 dias lá mais ou menos e fui pro aeroporto dia 6 de dezembro, no caso foi uma sexta-feira. Eu fui pro aeroporto e de lá eu fui peguei o avião e fui pra Guarulhos. No avião eu passei 5 horas viajando dentro de avião até chegar em Guarulhos. Gente, eu não sabia que o Brasil era tão longe. Pensa num país grande, gigante, eu não suportava mais estar dentro do avião. Eu tava espremida assim numa cadeira, e super pequena. E aí eu passei 5 horas dentro desse avião, gente. Sério, quando eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, eu nem tinha acreditado que eu tinha chegado lá, porque eu pensei que nunca fosse chegar. E aí pulamos pra parte da conexão, porque em Guarulhos era apenas uma conexão. E eu fiquei 10 horas no aeroporto de Guarulhos esperando o próximo avião. Sim, 10 horas. 1 hora eu passei rodando só pra achar o portão de embarque, porque o aeroporto de Guarulhos é gigante, aquilo ali é uma cidade. E eu rodei, 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 rodei até eu achar. Eu acho que eu passei 1 hora rodando pra poder achar o portão de embarque. E faz o que depois? Espera, espera e espera. 10 horas esperando o avião sair. Até que finalmente o avião sai. A gente passa mais ou menos 2 horas no avião para chegar em Buenos Aires. Cheguei em Buenos Aires mais ou menos umas 7 e pouco da noite. E aí passa por todo aquele processo de imigração e tal, troca dinheiro. Eis que eu vou pegar o ônibus para ir para a rodoviária, onde eu vou pegar outro ônibus para eu ir para a cidade onde eu fiquei. Então eu cheguei mais ou menos na rodoviária 11 horas da noite. Cheguei na rodoviária. Só que o que acontece? Quando eu cheguei lá não tinha mais ônibus para a cidade onde eu ia ficar. Então só ia sair ônibus no outro dia, 3 horas da tarde. Então eu fiquei de 11 horas da noite até 3 horas da tarde esperando o ônibus para eu ir para Corrientes, a cidade que eu fiquei. Então eu dormi na rodoviária, passei a noite lá. Não exatamente dormi, porque eu meio que ficava andando de um lado para o outro, que eu não aguentava mais estar esperando, eu estava morta de cansada, mas eu não tinha mais o que fazer além de esperar. Beleza, peguei o ônibus, no meio do processo quase que eu perco o ônibus, porque o ônibus onde eu tinha, a passagem de ônibus onde eu tinha comprado de uma empresa era um nome e o ônibus que ia sair para essa cidade era outro nome. Então, faltando mais ou menos 10 minutos para o ônibus sair, eu tive que correr lá para onde eu tinha comprado a passagem para saber o que estava acontecendo, porque eu não estava vendo o ônibus na plataforma. E aí foi que foram desenrolar para mim e eu descobri que o ônibus que ia sair era um ônibus com outro nome. Depois desse quase perder o ônibus, entro no ônibus e falou, pronto, finalmente. E aí começa o rolê pra eu ir pra cidade. Gente, eu passei... Quantos dias? Dias não, foi um dia de viagem.
Tipo, eu saí 3 horas da tarde de Buenos Aires e fui chegar nessa cidade 6 horas da manhã. E, tipo, demorou tanto, mas demorou tanto que eu pensei que eu já estivesse voltando pro Brasil de longe, de tão longe que era. Só que o demorou mais ainda porque o ônibus que eu peguei, ele parou em toda rodoviária que tinha na estrada, o ônibus parou. Então tinha uma aqui, outra ali, ele ia parando pra descer ou pegar a gente. Eu falei, meu Deus, eu nunca vou chegar nessa cidade. E aí foi, até que eu cheguei em Corrientes, 6 horas da manhã, foram me buscar lá na rodoviária. E eu acho que eu passei 2 dias dormindo quando eu cheguei, porque eu tava mas tão cansada que eu não aguentava nada, gente. Não queria sair, só queria dormir. E nesse processo, foram 3 dias sem dormir praticamente, de aeroporto, avião e ônibus, porque eu tinha que estar ligada para não perder voo, porque ficava trocando de portão de embarque o tempo todo, e quando você for viajar você tem que prestar muita atenção nisso quando você estiver no aeroporto, porque se uma hora o seu portão de embarque é aquele, aí daqui a pouco já muda seu portão, então você tem que estar super atento. Então foi uma semana viajando para chegar na Argentina. Eu saí daqui dia 2 de dezembro e cheguei lá na cidade onde eu fiquei dia 8 de dezembro. Então foi um rolê bem grande assim, foi uma experiência bem louca, foi incrível. Eu não me arrependo, eu amei fazer, enfim. Mas eu amei. Quando eu falava com meus amigos que eu fiquei 3 dias no barco, todo mundo achava super legal. E eu falei, foi legal, mas tipo, como eu sou daqui já tô acostumada a ver rio e tal, não foi tão assim, mas eu gostei. Foi uma experiência bem interessante. Então o vídeo foi esse, acho que obrigada por ter assistido e essa foi a minha história pra chegar na Argentina.